Pronto, voltamos. Desculpe a todos, tivemos aqui uma pequena queda de transmissão. Não sei se vocês conseguiram acompanhar parte da explanação. Se alguém puder responder aqui no chat, se conseguiram, se a explanação continuou, se houve um pequeno corte. Enfim, de qualquer maneira, vou tentar retomar a nossa fala diante da angústia que temos diante das aflições. E as aflições da vida geralmente surgem por dois aspectos. Ou são fruto dos nossos atos nas vidas pretéritas, do mal que fizemos, ou até mesmo do bem que deixamos de fazer. E buscamos nessa vida reparar todo o mal que fizemos ou o bem que deixamos de fazer e reiniciamos a provação da vida a fim de que possamos evoluir espiritualmente. Essa evolução passa pela lapidação dos nossos valores, das nossas virtudes e, acima de tudo, passa pela extirpar todo o vício, todo o egoísmo, todo o rancor que guardamos no nosso coração, para que possamos perdoar. Uma pessoa que não perdoa sofre muito, porque sofre no momento da agressão e continua sofrendo durante muitos e muitos anos, porque carrega aquele sentimento de rancor, de não perdão, de ódio dentro do seu peito. Portanto, muitas das nossas aflições podem ser atribuídas a fatos pretéritos. Esse orbe terrestre é uma escola na qual estamos aqui repetindo as mesmas provas que realizamos em outras passagens que tivemos sobre a Terra e que não fomos exitosos. Mas, muitas vezes achamos que essa infelicidade é apenas uma mera punição de Deus, uma injustiça de Deus, que nos revoltamos contra o nosso Pai. Não nos resignamos com a oportunidade que Ele nos dá, a oportunidade de repetir as nossas provas, quantas vezes forem necessárias. Deus sempre nos perdoa, mesmo nos momentos de desatino, onde atribuímos a Ele uma maldade que Ele não carrega. E esquecemos de que muitas vezes as nossas aflições, as nossas angústias no orbe terrestre são fruto exclusivamente dos nossos atos, da nossa inobservância das leis morais, do nosso desamor ao próximo, do nosso desamor a nós mesmos. Não nos amamos, não nos aceitamos, não nos compreendemos. Nos comparamos a outras pessoas e nos achamos injustiçados, porque uns têm mais e outros têm menos. A riqueza, antes de ser uma dádiva, como alguns podem pensar, é talvez uma das provas mais difíceis que possamos passar. As provações e as expiações, elas são consequências ou dos nossos atos ou da necessidade que temos de buscarmos uma evolução mais rápida. E aí, lembramos a situação do devedor, que encontra o credor e lhe pede a possibilidade de abreviar as suas contas. Muitas vezes reencarnamos em situações difíceis,
Não só porque cometemos algo que nos trouxe essa expiação, mas porque pedimos a oportunidade a Deus de abreviarmos as nossas dívidas com uma prova bem mais difícil. Muitos de nós passam a vida remoendo as dores, carregando no coração o rancor, o não perdão e ruminando aquele momento desagradável. Deixemos no passado aquilo que já passou. Nada podemos fazer para alterá-lo. Se pequei, não pecarei mais. Buscarei sempre o caminho reto que nos foi passado pelo Mestre Jesus. O amor cura uma imensidão de pecados. O que posso fazer para reparar o mal que fiz? Devo amar. Amar ao próximo, amar a mim, amar a vida, amar a Deus e reconhecer que Deus sempre nos dá a oportunidade, sempre nos dá a possibilidade de trilharmos novamente o caminho da verdade, o caminho da luz. As nossas aflições são passageiras. Chico colocava na cabeceira da sua cama: tudo passa. E assim é a vida, meus irmãos. Tudo passa, menos a vida eterna. Porque a nossa morada eterna não é essa. A nossa morada eterna é junto ao Pai. Não é em um mundo material. Não é em um mundo de limitações físicas e limitações materiais, mas em um mundo espiritual, em toda a imensidão deste universo. Em toda a imensidão deste universo existe a presença marcante de Deus. Os nossos momentos de dificuldade existirão, mas devemos estar preparados para bem sofrer. Bem sofrer não é se fazer de vítima. Bem sofrer não é se colocar na posição de sempre buscar as lamúrias, colocando-se na posição de vítima, se vitimizando, se martirizando. Não. Deus não nos pede que assim procedamos. O bem sofrer significa ter a resignação. Bem sofrer significa ter a paciência. Bem sofrer significa ter fé. Certeza, a garantia de que tudo passa. A garantia de que a dor é passageira e a vida é eterna. O amor de Deus está a nos esperar. Depende dos nossos atos, depende do nosso posicionamento, depende da forma com que encaramos a vida. As aflições fazem parte da vida de todos. Não há um ser humano nessa terra que nunca tenha sofrido, que não sofra e que não irá sofrer. Mas todo esse sofrimento é passageiro. E ele tem um grande motivo. O motivo é a nossa evolução. Mas não sofremos à toa. Deus não nos faz sofrer apenas por sofrer. Foram as nossas escolhas. Escolhas do nosso livre-arbítrio. Seja em décadas passadas, seja em encarnações passadas, seja em outros mundos nos quais vivemos. Em Capela, aqueles que procediam mal foram exilados para a terra. Poderemos ter agido mal em outros mundos, a exemplo dos exilados de Capela. Poderemos ter agido mal aqui. Agimos mal nessa encarnação. Quando não compreendemos,
Nada que façamos fica impune, nem o bem que fazemos é esquecido. Todos os nossos atos são divinamente computados. Os bons me trazem retornos positivos e os maus vão me fazer passar pelas mesmas agruras. Façamos o bem, amemos, abramos o nosso coração ao perdão. Não carreguemos o perdão, porque quando perdoamos, somos perdoados. Quando perdoamos, rompemos o vínculo, rompemos a ligação, rompemos o cordão umbilical. Nós nos libertamos. Perdoar é um ato de libertação. Então não sofra, não se aflija por não perdoar ou por não ter recebido perdão. Perdoe você. Quem sofre é a pessoa que não te perdoa, mas você se libertou. Compreenda a limitação dos seus irmãos. Compreenda a dificuldade de todos eles em compreender, em aceitar, mas busque sempre o direcionamento que o nosso Divino Mestre nos orientou, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse mandamento resume todos os outros. Esse mandamento é a nossa direção moral, é o nosso norte, é o nosso farol. Portanto, quando nos afligirmos por qualquer problema, pensemos, essa aflição é passageira. Segundo, qual a minha contribuição para essa aflição? Muitas vezes a aflição que temos é produto tão somente da nossa imaginação. Nós temos uma capacidade muito grande imaginativa. E nós muitas vezes vemos problemas onde não há problemas. Vemos dor onde não há dor. Vemos angústia onde não há angústia. E assim procedemos porque queremos controlar tudo. Queremos controlar o outro, queremos controlar os filhos, queremos controlar a natureza, o trabalho. Tudo tem que sair devidamente programado, assim como eu imaginei. E como isso não vai ocorrer, porque naturalmente não é assim que funciona. A gente se angustia, se aflige, se deprime. Muitas das nossas aflições é fruto da nossa inadvertência, é fruto da nossa ânsia de querermos controlar, de querermos estar sempre no controle das relações. Isso nos angustia. Percebamos, busquemos, procuremos identificar a origem das nossas aflições, das nossas dores e das nossas angústias. Não nos comparemos com os nossos irmãos. Cada um carrega a sua própria cruz. E mesmo que aquela cruz pareça pequena em relação a minha pode ser maior, mas pode ser mais leve. A dele, sendo menor, é possivelmente mais pesada. Não é o tamanho da nossa cruz que vai fazer com que sejamos melhores ou piores. Cada um carrega a sua própria cruz. E para encerrar, eu lembro de uma passagem interessante, de um indivíduo que andava carregando a sua cruz, uma cruz enorme, e ele arrastava aquela cruz, e viu o outro passando com uma cruz pequenininha, que não arrastava nem no chão. E ele ficou angustiado e pensando, por que minha cruz é tão grande? Por que eu carrego uma cruz tão grande e essa outra pessoa carrega uma cruz tão pequena? Mal encosta no chão, e a minha arrasta por metros. Por que minha cruz é tão grande? Em determinado momento, ele solicitou ao colega que carregava a cruz pequena para que eles trocassem as cruzes. O colega aceitou. Vendo que ele estava muito cansado, carregando uma cruz muito grande, aceitou carregar a sua cruz.
E ele, muito satisfeito, pegando aquela cruz menor, prosseguiu a jornada. Lá adiante, chegaram a um desfiladeiro. Do outro lado, a estrada continuava. Mas para que eu pudesse chegar ao outro lado, eu tinha que usar a cruz como ponte. Por incrível que pareça, a única cruz que conseguia chegar ao outro lado era a cruz maior. Então ele trocou a cruz com o colega, deu a cruz maior a ele, ficou com a cruz menor, mas na hora de passar o desfiladeiro, a sua cruz era muito pequena para chegar ao outro lado. E assim é a vida, meus irmãos. Deus nos dá a cruz na medida da nossa evolução, na medida da nossa necessidade e do nosso merecimento. Abracemos a nossa cruz e sigamos com ela, sem nos apegar à dor, sem nos apegar ao sofrimento. Porque a dor atinge a todos. O sofrimento é uma questão de opção. Eu vou sofrer se eu optar por continuar sofrendo, por continuar carregando aquela dor. Um grande beijo para vocês e vamos encerrar com a nossa oração final, agradecendo aqui a todos os que participaram na manhã de hoje. Thaís, Larissa, Luci, Nath, Lara, Camila, Marcelo, meu querido Marcelo, grande aluno, Luísa, Franklin, Maria, Bruna, Sâmia, quanta gente hoje, que bom, Raíssa, Júlio, enfim, muitos amigos, muitas pessoas queridas, agradeço a todos vocês. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e abrir o nosso coração para o seu amor, para o seu perdão. Deus, Pai de misericórdia infinita, ampara os teus filhos que nesse momento tão difícil passam por dificuldades. Quantos em ambientes de internação lutam pelas suas vidas? Quantos estão sem o mínimo alimento para sobreviver? Inspira-nos a ter a caridade de ajudar os nossos irmãos e de orar pela sua recuperação e pela sua felicidade. Nós te pedimos, ó Pai, que ilumine os nossos lares, que proteja as nossas famílias, os nossos amigos, que envolva todo o nosso planeta com tua energia de amor. Agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, nessa senda do progresso, aprendendo, errando, caindo e sempre levantando, apoiados na tua mão, apoiados no teu amor, apoiados pela esperança da vida eterna. Obrigado, meu Pai, que assim seja. Água para fluidificar. A gente agora já pode tomar. Grande beijo no coração de todos.
Até a próxima oportunidade.